Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula. Eu sou Rose, ministrei a primeira aula, vou ministrar agora a segunda, e nesta aula de hoje vamos falar sobre aquela pedra no sapato para alguns professores, planejamento. E nós sabemos que o planejamento é o caminho, por isso que a aula está denominada de O Caminho. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou muito feliz. Primeira aula, nós tivemos mais de 50 visualizações. Nós temos uma média de 40 pessoas lá no grupo. E tivemos apenas 3 comentários lá no post da primeira aula. Gente, vamos cooperar com as coleguinhas, né? A gente ajuda vocês nos ajudam. Algumas pessoas mandaram as dúvidas no privado, no WhatsApp, outras no direct, mas para que a gente tenha uma visualização melhor, a gente precisa do comentário de vocês lá no post, tá certo? Vocês receberam o material da aula 1, que foram os slides, receberam também um material complementar. E aí, gostaram do material? Vocês viram que a gente fez o resumo da aula, mas também colocamos outras informações, por isso que é complementar, e também um exercício para vocês treinarem esse conhecimento, né? Porém, para a aula 2, disponibilizaremos os slides, mas o material complementar só vou disponibilizar se a gente tiver no mínimo 10 comentários lá no post. Isso mesmo. É reciprocidade, ó. Eu ajudo vocês nos ajudam, tá bom? Então, quando terminar a aula de hoje, eu vou colocar um post lá no feed, igual que foi da aula 1. Aí você vai escrever lá. Porque o feedback de vocês é importante para a gente. Né? Assim, eu vou saber como é que está a nossa comunicação, o que vocês precisam conhecer mais, o que vocês querem que a gente traga, qual foi o feedback dessa aula. Então, eu conto com a participação de vocês. Os slides eu libero, mas o material complementar só se tiver no mínimo 10 comentários. Então, acho que vocês vão querer o material, né? Então, ó, quando acabar a aula, beleza? Então, vamos fazer a revisão da aula 1. Na aula 1, nós falamos sobre a BNCC de um modo geral. O que significa essa sigla BNCC, Base Nacional Comum Curricular, como ela foi criada, qual foi esse processo, quando ela foi obrigatoriamente implementada, né, que foi em 2018. Aí as escolas ainda estavam se preparando, muitos educadores, coordenadores, né, professores ainda não têm o domínio da BNCC, por questões pessoais, né? Porque vai deixando para depois, vai escutando daqui, vai escutando dali, e aí acabam que deixando esse conhecimento terceirizado, né? E aí nós vimos também que como se posicionar, né? Na educação, no seu segmento, enquanto atuante em sala de aula. Então, é através desse domínio, desse conhecimento mesmo. É você estabelecendo uma conexão, você buscar esse conhecimento para poder você compartilhar com o seu aluno, com a sua colega, né? E a BNCC, que é um professor, um perfil pesquisador, brincante, lúdico, de escuta atenta, que sabe acolher, né? Então, esses são os pré-requisitos que são imprescindíveis para um educador, o educador da atualidade, né? Já que a BNCC também traz o quê? As habilidades socioemocionais, que nós temos primeiro que trabalhar em nós mesmos para saber desenvolver nos nossos alunos, para ajudá-los. E aí nós trouxemos também a diferença entre o papel da escola e o papel do professor.
A escola, enquanto gestão pedagógica, coordenação, que tem que buscar esse conhecimento para preparar os seus educadores, os seus professores, auxiliares, enfim. E se não souber, buscar a ajuda de um especialista para trabalhar esse conhecimento, tá? E enquanto professores, também buscar esse conhecimento. Como vocês estão fazendo aqui, estão assistindo essa aula, buscam outros profissionais também, fazem leituras, participam de congressos, enfim. É isso que a gente tem que fazer, buscar. Afinal, nós estamos nesta profissão e nesta função, enquanto coordenador, enquanto professor, porque escolhemos, porque ninguém é obrigado a isso, né? E aí falamos também de como estudar a BNCC. Se você é do segmento de ensino fundamental, você não precisa se deter na BNCC da educação infantil. Você vai buscar o que é da sua competência, para então você ter domínio e saber como preparar o seu aluno, como compartilhar o conhecimento com ele, tá? Já se você é da educação infantil, você vai se deter da educação infantil, ok? Que, digamos de passagem, a educação infantil ela é bem mais fácil, né? É bem menos extensa, não fácil, do que o ensino fundamental, que realmente é bem extenso, requer mais estudo, mais atenção, mas tudo é superável, tudo é superável. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula 2. Eu vou aqui abrir os slides para trocarmos essas experiências. Vamos ver se o slide está correto. Não. Fechar aqui, não é esse slide. Vamos buscar o slide 2. Gente, eu não estou entendendo. Juro que eu não estou entendendo. Por que remover do estúdio? Agora vamos lá. É este aqui. Quer ver? Quer ver? Este mesmo. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu ver como é que fica aqui. Fica melhor. Pronto, que aparece na tela cheia, né, para vocês. Então, o que veremos hoje? Vocês já me conhecem, né? Quem esteve na aula passada, eu me apresentei. Eu sou Rose, atuo em coordenação pedagógica, sou formadora de professores, presto assessoria e também aqui no Instagram já trabalho com essa assistência a educadores. Colocamos ontem, ou foi antes de ontem, também um pouco da nossa apresentação. Vocês podem ir lá, onde tem aquelas bolinhas que eu esqueci o nome agora, enfim, lá no Instagram, e tá contando lá sobre a nossa história. Vocês podem conhecer um pouco mais. E se quiser saber, chama no direct que a gente conta mais, tá bom? Então vamos lá. O caminho para planejar de forma segura, como escolher a metodologia, os campos de experiências e componentes curriculares e a atualização da BNCC. Você sabia? Eu vou perguntar lá nos stories. Você sabia que a BNCC teve uma atualização? E eu acredito que teremos uma nova, porque o site do MEC está em manutenção. Né? Eu até perguntei nos stories se você tem esse interesse de estar buscando o site, e até agora em que está, não me importo com isso, não me importo com isso. Né? Mas a gente tem que, pelo menos de vez em quando, tá? Ver isso. Dar uma pesquisada lá. Então, vamos lá. Como já vimos na aula 1, o caminho é o currículo. E nós trouxemos aqui também os tipos de currículo, né? Que a gente não usa mais a nomenclatura, no entanto, na prática a gente precisa efetivar isso. Para ser segura no que ensina, você precisa ter conhecimento sobre as concepções de aprendizagem. Gente,
E isso gera uma confusão, por quê? Ai, não, porque fulaninha é tradicional. Ai, porque fulaninha é construtivista. Ai, porque... Mas nós sabemos que, na verdade, aqui não existe uma pedagogia efetivamente construtivista, né? Isso é fora da nossa realidade. Então, a concepção que mais se adequa a nós hoje é a socio-interacionista, né? Por quê? Porque ela parte do conceito do social e do cognitivo, que é a base de Vygotsky e Piaget. Então, eu sempre fui apaixonada pelo socio-interacionismo e hoje, toda a escola que eu atuo, eu também ensino os professores a trabalharem com essa concepção. Né? Por quê? Aqui está enfatizando bem. A criança que é o centro de tudo. E a BNCC traz o quê? Isso mesmo. Que a criança é o centro, que a criança deve ser a protagonista dessa aprendizagem. Né? Tanto que o olhar do educador é voltado para ela. Né? Da criança, ela traz a experiência para a gente, a vivência, e a gente transforma isso na aprendizagem. Né? Então, ela enfatiza a criança e não o objeto. Que o objeto é o quê? Hoje na BNCC é o conteúdo. Assim, na sala de aula, ela aprende que pode aplicar esse conhecimento na vida real. Só fazendo um parêntese aqui, nós vamos falar também sobre livro didático, né? E a gente vê muita preocupação dos educadores e das escolas em comer esses livros. Por quê? Porque o comércio, né? E os pais, eu paguei, eu quero que use, eu paguei, eu quero que use. Então, acaba que a criança, ó, sendo engolida por esses conteúdos e, na prática, ela não sabe nem o que ela vai fazer. Você ensina, por exemplo, no ensino fundamental, fração, a criança estuda ali, mas não sabe em casa aplicar esse conhecimento, como é que ela vai dividir tal coisa. Divida aí um quarto, a criança fica perdida, né? Claro, existem as exceções, mas eu estou dando um conhecimento bem elementar aqui, um exemplo bem elementar, tá bom? Então, a criança, ela tem que aprender em sala aquilo que ela vai usar na vida real, que ela vai utilizar, que vai ser realmente útil para ela. E nós sabemos que há conteúdos que a gente não precisa aprofundar, né? Ou seja, porque no ano seguinte ele vai ter esse conhecimento mais sistematizado, mais aprofundado, ou porque ele não vai usar, né? Inclusive, no atendimento essa semana, eu falei com isso sobre a professora. Mas eu não vou trazer para cá, não. Vou deixar para falar nos stories, porque agora é nossa aula. A BNCC emprega que o aluno deve pensar para agir. Nada de entregar coisinhas prontas para completar, para copiar, para cobrir. Deve-se planejar atividades que permitam o pensamento crítico, a reflexão, a expressão, pois aprenderá de verdade. Um exemplo muito comum que eu gosto de dar é adultos que não sabem interpretar. Você mandou uma mensagem, ou vou dar um exemplo de pais. Você mandou uma mensagem, um comunicado, está lá dizendo: a reunião acontecerá sábado às 9 horas, não pode trazer seu filho. Pode vir pai e mãe, algo assim. Aí a mãe manda a resposta. A reunião é sábado mesmo, dia tal? É de 9 horas? Pode ir o pai e a mãe? Minha gente, essa pessoa leu e não interpretou. Né? Ela é alfabetizada, mas ela não é letrada. Então, isso é muito comum hoje. Por quê? Porque esses adultos de hoje não foram trabalhados enquanto adolescentes, enquanto crianças, para isso. Uma comunicação totalmente... o que eu quero dizer? Enfim, né? Falta de interpretação mesmo. E eu digo para a gente trabalhar na educação infantil muito isso. Levar texto para os alunos, explorar aquela leitura mesmo, eles não sabendo ler, crianças de 3, de 2 anos. Você vai trabalhar. Agora não é aquela interpretação também. Os 3 porquinhos, né? Quantos eram os porquinhos? Como é o nome dos porquinhos? Né? A gente também sai desse básico, desse senso comum. Eu sei que o óbvio deve ser dito, mas
você também tem que ter um olhar além, que é para você despertar esses alunos, que é para estimular os alunos, eles se motivarem a ter um conhecimento mais específico, mais aprofundado, que ele saiba responder, que ele saiba perguntar, que ele saiba questionar. É muito importante isso. E é desde pequenininho mesmo, gente. Né? Então, a BNCC ela é bem clara em relação a isso. Quando fala aqui na questão do cobrir, eu sou totalmente contra a caligrafia, eu sou. Né? Não sei a opinião de vocês. Porque, inclusive, na BNCC está dizendo escrita espontânea na educação infantil. Mas tem professor que faz letrinha já e cursiva para os alunos cobrirem. E tem livros que vêm, né? Que na BNCC, não, no PNLD nem fala de livro para educação infantil, gente. Mas tá lá um livrinho com os pontilhados. Então a criança está aprendendo o que nisso aí? É produzir. Porque ela está cobrindo uma letra que não é dela, né? Depois que ela fizer essa atividade por obrigação, ela vai escolher a letra que interessa para ela. Cursiva, bastão, só bastão, né? Que hoje a criança também tem essa liberdade. Continuando, partindo desta concepção, que é a socio-interacionista que eu falei, podemos desenvolver as competências socioemocionais. E a BNCC traz isso. Eu ia falar alguma coisa, mas deixa eu aprofundar aqui. Dá uma visão integral do aluno por parte da escola e do professor. Oportuniza a utilização de recursos mediadores como jogos, vivências, artes. Mudança da prática docente para saber, pois saber não significa nada se você não sabe o que fazer com esse conhecimento, se você não compartilha. Para facilitar o conhecimento do que ensinar, a BNCC criou os códigos alfanuméricos. Então, voltando para as competências socioemocionais. Tem gente que ainda não trabalha, né? Tem escolas que ainda não abordam a questão socioemocional, tem escolas que ainda não abordam a educação financeira, né? Educação infantil. Mas especificamente sobre as habilidades socioemocionais, há 5 delas que devem ser trabalhadas diariamente. É a questão do autoconhecimento, né, da autogestão, a tomada de decisão, a habilidade social. Gente, isso é todo dia. A consciência social, você saber lidar com o outro. Lá na escola, a gente faz com as crianças, eu acho que eu já falei também, a questão da autoavaliação, que é para ele entender se ele realmente está desenvolvendo isso. E não caio naquele argumento de que a criança não sabe nem nada, não. Ela não sabe por que está fazendo isso, não. Sabe, gente, sabe. Se ela não soubesse, se não existisse comprovação sobre isso, estudos e pesquisas sobre isso, não estaria na BNCC. E você que está em sala de aula, aí é que você sabe mesmo que a criança sabe. Então, por que a gente não vai trabalhar? Por que o professor não vai ter essa visão desse aluno? Uma visão que é integral dele enquanto ser, essa criança que aprende, essa criança que chora, essa criança que é feliz, que gosta de ajudar, que é empática, né? Então, vamos explorar isso. Aí ele diz aqui, e ajuda também o professor a organizar a utilização de recursos como jogos e vivências. Por isso que na educação infantil está tudo muito voltado para isso. Mas não quer dizer que você, enquanto docente do ensino fundamental, você não vá levar um jogo para os seus alunos. Você não vá fazer uma música na sala de aula. Né? As meninas que eu presto assessoria, elas sabem, eu bato muito nessa tecla. Estou acompanhando lá o planejamento e botando. Por que não aconteceu isso? Por que não fez tal coisa? Vamos fazer assim? Né?
porque eu gosto de explorar isso. Isso sempre foi muito do meu perfil, enquanto professora e desde sempre enquanto coordenadora. Então, quem trabalha comigo, por isso que na história tem dizendo assim, Rose Benzetacil, que dói quando eu começo. Mas depois é só beijinho, beijinho de agradecimento. Porque a gente aprende a fazer. Né? A gente aprende a começar a olhar para o nosso aluno e saber como realmente ele aprende. Né? E isso é a coisa que me deixa mais feliz. É saber que estou colaborando para uma prática realmente efetiva. Quando o professor entende o seu aluno. E aí tem professor que diz assim, não, mas eu não faço porque eu não sei, não sei. Mas aqui está dizendo, ó, a BNCC preparou esses códigos alfanuméricos justamente para ajudar você a tirar essa dificuldade de você. Né? Do que você trabalhar. Todo mundo sabe ler código alfanumérico. Porque eu estou aqui, ó. São os objetivos, isso é ler. Mas interpretar e saber o que aquele código está dizendo para você. Se é um conhecimento, se é uma habilidade, se é um comportamento, você sabe? Eu ensino isso, mas eu ensino no particular. Se você quer aprender, me chama no direct. Né? Porque a gente não é ler, gente, é interpretar. Ler todo mundo sabe, é I02, TS. Eu sei que aí é a etapa, 02 é o grupo, ou 6 e 7, né? É o ano que a criança está. TSEF é o componente curricular, é o campo de experiências. Isso mesmo, campo de experiências. E o 01, ou 05, ou 09, ou 08 é a habilidade ou objetivo. Né? Então, códigos alfanuméricos são o quê? São os objetivos que você vai desenvolver em cada aula. Eles são dentro dos campos de experiências e dos componentes curriculares. Aí diz aqui, desenvolver em cada aula. Você pode trabalhar 1, 2, 3. Eu nunca indico mais de 3. E olhe lá se você colocar 2, se você vai trabalhar realmente aquilo, se você vai proporcionar realmente que o aluno desenvolva aquela habilidade. Por quê? Porque tem habilidades, tem objetivos desse tamanho. Desse tamanho. Então, nós podemos o quê? Desmembrar este objetivo. Sim, a gente pode. São os tipos de habilidades que eu vou explicar depois. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora que a gente vai elaborar isso, na hora que a gente vai citar lá no nosso planejamento. Aí, deixa eu dizer uma coisa, a aula 1 eu não tirei do ar não, mas a aula 2, que é essa aqui, que é ouro que eu estou entregando, eu vou deixar só por 24 horas, tá certo? Então, quem está assistindo a aula hoje, quem vai poder ver novamente. E quem perdeu, que agora vai poder assistir até amanhã, domingo, 19h30. Depois eu vou tirar do ar. Então, não perca. Já avisa para as colegas do grupo aí que eu vou tirar a live do ar. E você que está assistindo, vai anotando esses insights que eu estou deixando aqui, hein? Então, voltando. Então, é algo que você realmente tem que saber interpretar. Na educação infantil, esses códigos, eles respeitam os 6 direitos de aprendizagem, os eixos norteadores para cumprir as diretrizes e, finalmente, chegar no desenvolvimento das competências gerais. Tá? Então, a BNCC ressalta a numeração sequencial dos códigos alfanuméricos não sugere ordem. Ou seja, você pode trabalhar hoje, amanhã você pode trabalhar o 1 de novo, aí você acrescenta o 2. Ou então hoje você trabalha o 5, amanhã você trabalha o 3, depois de amanhã você trabalha o 1. Não existe uma ordem.
para se trabalhar esses objetivos, tá? Não existe uma sequência, vai de acordo com a necessidade, de acordo com o que você classificou lá no planejamento anual, no planejamento bimestral ou trimestral, para você compartilhar com seus alunos o conhecimento. Planejamento. A BNCC é uma orientação sobre o que ensinar. É tanto que estão lá os códigos alfanuméricos. Estão lá as 10 competências. Estão lá os 6 direitos, etc. A proposta só terá êxito se o como ensinar, que cabe a nós, professores, que são as metodologias, for traduzido em práticas pedagógicas. Além da ênfase em um aluno protagonista e no educador como mediador, o documento excluiu as visões já consolidadas, não excluiu dos PCNs, da LDB e dos DCNs. Tá? Então, para algumas pessoas que pensavam que esses documentos não valiam mais, estão enganadas. Eles são válidos, sim. Então, a gente pode revisitar esses documentos, a gente pode, sim, trazer para a nossa prática, até porque a BNCC foi criada a partir deles, tá certo? Além de conhecer a BNCC, para planejar com clareza, o professor precisa entender o que fazer para encontrar o que se deve ensinar, o que fazer com as competências gerais, habilidades, as competências específicas em sala de aula. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente isso daqui, né? Mas o que que você acha que a gente tem que fazer para encontrar o que deve ensinar? O que será? E para trabalhar essas competências, que são específicas de cada área, que são específicas de cada componente, né? Como relacionar a noção que os docentes possuem sobre conteúdos com os processos de construção de competências e habilidades e quais seriam os possíveis procedimentos de avaliação? Outra coisa que dá um nó na cabeça, outra coisa que estressa, né? Porque na BNCC, gente, vocês estão ouvindo demais o BNCC, mas é porque a gente está falando de BNCC, né? Na BNCC, ela traz como validação de avaliação a avaliação formativa, ela não traz a somativa. Então, as escolas têm que o quê? Revisar, reformular o seu PPP, ou PPP, né? Para poder, assim, compartilhar com os pais, explicar para os pais da importância dessa apresentação da BNCC para os pais na reunião, tá? Então, vamos lá. Descrever aqui cada tópico. Eu acho que hoje a gente vai passar um pouquinho dos 40, não tem problema não, né? Vamos lá. Tópico 1. O que fazer para encontrar o que se deve ensinar? Entender as competências gerais, porque na aula 1 eu falei que a gente tem que trabalhar isso, né? Buscar as competências por área de conhecimento e aquelas específicas do componente curricular. Tá tudo lá na BNCC. Então, se você é do ensino fundamental, você vai lá e vai ver quais são essas competências dessas áreas. As competências gerais é para a educação básica toda, né? Então, tanto faz ser educação infantil como ensino fundamental como ensino médio, são as mesmas, as gerais. Buscar as competências, já falei. Interpretar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso. Por quê? Porque é aqui que você vai diferenciar o que é habilidade, o que é comportamento, o que é valor, né? Tudo isso tem aí. Agora, dentro de cada objetivo que você tem que saber interpretar isso, tá bom? Agregar as competências e habilidades previstas no currículo de referência do seu estado, município ou da rede. Como eu falei também já na outra aula, né? Então, assim, você tem que procurar
o currículo do seu estado ou do município. O nosso, aqui eu vou divulgar para quem ainda não sabe. E fazer o da escola, que é a base diversificada, tá? Mas tem escola que não tem ainda essa base diversificada pronta. Cada professor vai fazendo o seu objetivo, né? Porque não tem uma preparação, não teve uma semana pedagógica, não soube fazer, não teve tempo, enfim, por vários motivos. Mas a gente tem que se organizar para ir fazendo isso, tá? Que não, se não foi agora, mas no meio do ano, no fim do ano, para o próximo ano estar prontinho, fechadinho, bonitinho. Tópico 2. O que fazer com as competências gerais, habilidades e as competências específicas em cada sala de aula? As competências são o ponto de chegada, por isso devem ser trabalhadas visando a formação integral do aluno. Por isso que elas existem, né? E elas começam na educação infantil e vão até o ensino médio, porque quando a gente formar esse adolescente, aí eles têm que estar com essas 10 competências preparados, ele tem que estar preparado para a atuação, né? Porque foi uma jornada toda. O aprofundamento e a diversificação se dão nas habilidades, podendo ampliar conforme o contexto escolar. Para enfatizar esse desenvolvimento, o processo deve ter uma abordagem metodológica, ação, reflexão, ação. Ou seja, aprender fazendo. O como ensinar apronta para a autonomia docente. Quando eu digo aqui aprender fazendo, é aquela questão das experiências. E não é porque o seu aluno é do ensino fundamental, principalmente dos anos iniciais, que você vai deixar de proporcionar isso para os seus alunos, independente do livro. Porque o livro, ele está lá como uma ferramenta. Como uma ferramenta. Então, eu olho lá o conteúdo, fração. Aí lá está explicando, fração é isso, blá, blá, blá. Isso daqui você vai transformar em experiência para o seu aluno. Então, é totalmente prática. Totalmente. Pratico. Quando o meu aluno vai para o exercício, ele sabe o que ele está fazendo. Porque ele adquiriu a experiência, ele adquiriu a competência, ele adquiriu o saber para poder fazer. Tá? Então, essa é a diferença do professor conteudista, daquele que só ensina a ler o que está no livro, porque X tem que ser X daquele jeito. Eu não posso trazer X para fazer ele de outra forma. E a gente tem que aprender isso, tá? Aí ele traz aqui, as habilidades não descrevem ações ou condutas esperadas do professor, nem induzem a opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão no âmbito dos currículos e dos projetos pedagógicos que, como já mencionado, devem ser adequados à realidade de cada um. O planejamento pode levar em consideração os seguintes passos. No ensino fundamental, verificar na BNCC o tema, porque tem a unidade temática, campo de atuação, né? O objeto e o objeto a serem trabalhados e transformá-los em uma situação-problema. A prática, que eu acabei de falar aqui. Isso é a prática, gente, é a experiência. E conduzir a uma pesquisa e o resultado dessa ser aplicado com uma apresentação, debate, uma metodologia diferenciada. Né? Aqui transforma, aqui realmente ensina. Isso no ensino fundamental. Na educação infantil, verificar os objetivos a serem trabalhados, interpretar, e se este conhecimento e habilidade conduzir a uma experiência, compartilhar esta e consolidar a aprendizagem. Tá? Muito bacana isso, é muito bacana. Tópico 3. Como relacionar a noção que os docentes possuem sobre conteúdos com o processo de construção de competências e habilidades na BNCC. Os docentes devem compreender que os conteúdos não são um meio e que existem 3 dimensões, a conceitual, a procedimental e a atitudinal.
Vocês lembram disso também, né? Dos estudos anteriores. Quais seriam os possíveis procedimentos, levando em conta o currículo ou a matriz de referência? O tripé inseparável para uma avaliação coerente é planejar aulas por competências e habilidades, conduzir essas aulas por competências e habilidades e avaliar por competências e habilidades. Mas tem professor também que não sabe fazer esse passo a passo. Eu vou aplicar uma aula, aí eu tenho 20 crianças na minha turma, que é muito comum. Tenho 20 crianças na minha turma. Eu consigo avaliar todos de uma vez só? Dificilmente. Dificilmente. Se é uma avaliação para formação. Né? Porque eu vejo aqui a capacidade de Rose, ela está na. Então, avaliei Rose. Nessa atividade seguinte, vou avaliar a Dayane. Vou avaliar a Gleide, que eu sou Rose Gleide, né? Vou avaliar a Gleide. A Gleide não atingiu os objetivos, a habilidade que deveria. Então, eu fiz um acompanhamento individualizado. Agora, quando eu estou fazendo uma atividade para uma avaliação específica, então eu avalio o meu todo. Eu posso, na brincadeira, estar avaliando. Fulaninho tem perfil de tal, fulaninho não sei o quê. Mas de conhecimento, de formação, tem que ser individual. Hoje avalio 5 crianças, amanhã avalio 5. Demora a semana toda, mas tem que ser assim, pausada. De grupo em grupo. É igual a desfraude. Você não vai fazer desfraude de 20 alunos de uma vez. Você vai fazer por grupos. Né? Aquele grupinho que está mais independente, que já tem traço tal, 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 tal. E assim vai. A avaliação também é assim. Para a gente ver se realmente aquele aluno está avançando. Basear-se nos tipos de avaliação diagnóstica e formativa, priorizando o que é essencial para o aluno. Então, a diagnóstica a gente tem que fazer sempre, né? Para a gente ver como é que está o conhecimento desse aluno, para a gente poder aprofundar, e a formativa no mesmo formato. Ir avaliando o conhecimento a cada 15 dias, para a gente ver o que precisa retomar. Fazer aquela monitoria, aluno que avançou mais com aluno que ainda não conseguiu avançar. E a gente, claro, e priorizar o que é essencial. Não adianta você colocar, deixa eu me ver, não vem a mente agora, um conteúdo que o seu aluno não vai levar para a realidade dele. Só, aí no livro não tem, na BNCC não tem, você vai botar por quê? Né? Então não precisa. Só para estar enchendo linguiça, só para dizer que deu? Não, pelo amor de Deus, não. A base ela é bem clara. Ela é comum. É o essencial. É o que está trazendo aqui. Tá? A base propõe que o conteúdo deve ter em si uma finalidade, uma intencionalidade. Então, se eu vou ensinar, eu tenho que saber por quê. E aí, quando eu sei disso, é o que eu faço o meu como. Como é que eu vou ensinar? Assim, deixamos de priorizar a formação. O que eu não estou vendo? Conteudista para uma formação que considera o que é possível fazer com o conhecimento adquirido. Pais conscientes e PPP atualizado. Isso que eu já falei aqui atrás, né? Então, o pai vai dizer, não, nessa escola não tem prova, por exemplo. Nessa escola não tem prova. Não, presta não. Aí, por que você tem que aí ter um pais conscientes? Porque a importância de você fazer uma reunião no começo do ano letivo para explicar para os pais o que é a BNCC, como a BNCC ensina a se trabalhar. Outra coisa, o que a BNCC traz de proposta? Gente, o que a gente tem de paz com esse conhecimento é impressionante. Então, se você vai reformular o seu PPP, você está com a faca e o queijo na mão.
para você trabalhar realmente o que é essencial para o seu aluno. E quem ainda não tem PPP e vai fazer, que tem que fazer, é colocar essa proposta. É já colocar isso lá no papelzinho, efetivando como é a sua prática de ensino. Porque o pai não vai ter que questionar, não, porque quem decide a metodologia, a prática da instituição é você, dono da escola, né? Não o professor. Mas o professor colabora, né? Para o PPP, tem que ser em conjunto, tá bom? Então, a importância da gente conscientizar os pais sobre isso, para que tudo corra direitinho, para que seja efetivo. Eita, chegou a hora de você saber. Alteração na BNCC. Já existe uma competência voltada para a computação, né? Para o digital. Mas a BNCC reformulou e ela homologou em novembro de 2022 o novo campo de experiências na educação infantil, que se chama Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital. My God do céu! Gente, eu coloquei aqui também o anexo para vocês verem. É muita coisa mesmo. Agora sim, teve um benefício, né? Lá veio para apenas crianças de 4 e 5 anos. O ensino fundamental também tem, é muito extenso, mas especificamente a educação infantil que eu estou falando é só para o grupo 3, crianças de 4 e 5 anos, tá? E aí, cada pensamento computacional tem tantos objetivos, enfim, muita coisa. Aí, o mundo digital, aí, cultura digital, mas um benefício é como ela foi homologada em novembro, então as instituições ainda têm um ano pela frente para poder colocar isso em prática. Então, vamos ter que estudar muito para saber como trabalhar com os nossos alunos. E por que só o 4 e o 5 anos? Porque é escola, né? É pré-escola. E para os menores de 3 abaixo, por quê? Pela questão de telas, né? Não que aqui você vai colocar o seu aluno diante de telas toda hora. Existe lá, quando vocês abrirem, que eu coloquei aí, né? Quando o site voltar, vocês vão procurar lá no complemento da BNCC, está na página 1, na alteração. Tem tudo especificadinho, demais, coisa... Nossa Senhora! Aí você vai ver, tá bom? Aí, os outros segmentos da educação básica também sofreram essa alteração, mas eu quis trazer especificamente da educação infantil, porque também é o meu segmento e eu vou ter que estudar muito sobre isso para orientar meus professores, né? E, claro, quem eu presto assessoria. Mas para você ficar atento sobre isso também. Então, assim que o site entrar no ar, corre lá ver qual é a atualização, tá bom? E aí ele traz, deixa eu botar aqui, ele traz aí as premissas, ó, é o que diz lá na página 1, tá isso aí. A computação permite explorar e vivenciar experiências sempre movidas pela ludicidade, por meio da interação com os seus pares. Estas experiências se relacionam com diversos dos campos de experiências da educação infantil e devem considerar as seguintes premissas: desenvolver o reconhecimento, a identificação. Eu não vou ler não para não ficar muito extenso. Vocês leem que está no documento aí para vocês, tá? Então, acabamos a nossa aula! Menos de 1 hora, deu certo! Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido realmente uma fundamentação bacana para vocês.
E vou manter o combinado. Vou colocar esses slides no grupo para vocês terem acesso, estudarem mais um pouquinho, ler, anotar as dúvidas, rever essa aula para anotar lá os feedbacks. E vou colocar o material complementar se atingirmos no mínimo 10 comentários sobre a aula. Então, quando eu colocar o post, por favor, vai lá comentar, ok? Se você gostou da aula, deixa lá o seu recadinho. Teremos um novo encontro, uma aula bônus, sim! Vai ser a verdadeira mão na massa. Eu vou te ensinar como você vai planejar. Vou fazer um planejamento da educação infantil, vou fazer um planejamento do ensino fundamental, ok? Então, mais um motivo para você ir lá no post e, ó, deixar o seu. Valeu, Rose, gostei, ok? Curtir e comentar. E se... não dá para compartilhar não, porque a aula vai ser privada, né? Então, espero você. Vou dizer a data, vou divulgar. Vou colocar nos stories para vocês voltarem também, se vocês querem aula na quarta à noite ou no sábado à tarde, tá bom? Vou colocar lá, vou combinar direitinho com Dayana, a possibilidade dela estar presente. Vou ver também se eu não tenho nenhum compromisso, como é que está a minha agenda. E a gente se encontra na próxima aula para colocar a mão na massa. É uma aula bônus, hein? Espero vocês. Não sai do grupo e confio no nosso combinado. Tchau, profs!